Olá pessoal, a gente está falando sobre o criacionismo. É impressionante como a gente vive num tempo em que as pessoas fazem mais perguntas do que nunca. E é impressionante o tipo de pergunta que as pessoas sempre fazem nesse tempo. As perguntas que mais nos impactam são a origem da humanidade, a origem da Terra, etc. e tal. Ultimamente a gente tem visto, principalmente no YouTube, muita gente comentando sobre a origem da vida na Terra, muita gente comentando sobre a origem do homem, da mulher, sobre quem foi a mulher de Caim, para onde ele foi, quem foi o pessoal que Caim encontrou depois, da onde surgiu aquele Nod. E a gente está abordando sobre o livro Criacionismo, que nós mostramos ainda agora, esse aqui, que nós mostramos ainda agora há pouco para vocês. Esse aqui, criacionismo, porque a gente está vendo vários assuntos sobre o criacionismo e evolução e a criação, né, alguns vídeos do YouTube falando sobre isso, e a gente começou a abordar sobre esse assunto porque muita gente andou perguntando, pedindo que a gente fizesse esse estudo e comentasse sobre isso e pedisse a opinião de vocês também. É interessante que esse livro aqui, Criacionismo, ele vai abordar muita coisa sobre esse assunto. Vai também pegar várias palavras de alguns cientistas, né, outros criacionistas, pessoas que defendem a criação, outros que defendem a evolução. E é impressionante, olha só nesse livro aqui, logo aqui atrás, nós vemos escrito o seguinte: os cristãos vivem uma cultura que tem mais perguntas que nunca. Perguntas que afetam a aceitação da Bíblia como peremptória digna de confiança. Bem, descubra respostas fáceis de entender que alcançam verdades essenciais da fé cristã e aplicam a visão de mundo bíblica a estes assuntos. Gênesis, os dias da criação, milhões de anos, evolução, dinossauros, dados de carbono, UFOs, morte e sofrimento, arca de Noé e dilúvio, fósseis, luz estelar e o tempo e muito mais. Agora é o seguinte, criacionismo, verdade ou mito? É impressionante, né? Oportuno e biblicamente sólido, oferece respostas concisas de importante criacionista Ken Han e de cientistas como David Menton, doutora Georgia Purdue, Dr. Andrew Sneddon, Dr. Jason Leslie e muitos outros. A gente vai estar abordando muitos assuntos sobre essas pessoas, né, importantíssimos na comunidade, na sociedade, tanto nacional como internacionalmente. A gente vê muita gente falando sobre o criacionismo, e aí você precisa dar a sua opinião, você precisa dar o seu palpite aí, a gente precisa verificar alguma coisa sobre isso, porque teve um camarada aí no YouTube que andou falando muito sobre essa situação, né? O camarada falar que a mosca sentou lá e as larvas, né, nos cadáveres, nas frutas, e aí lá surgiram larvas, dessas larvas começaram a surgir outras espécies. Por favor, né? Será que a pessoa veio de uma larva? A pessoa veio do macaco? Não tem mais macaco se transformando em gente? Porque aquela espécie de macaco já morreu, já foi tudo extinto. Que é isso, rapaz? Então é preciso a gente começar a entender melhor as coisas. Tem muita gente que ainda vai nesse negócio aí, muita gente de faculdade, pessoalmente, que diz, eu vou ter uma prova sobre isso, a sua aula foi excelente, do ponto de vista dele. Mas você não pode também afirmar com tanta veracidade uma coisa que parece que a pessoa que está falando viveu lá no passado. Então, eu defendo uma tese, entendeu, que é totalmente diferente dessa, e eu acredito que a gente não deve se basear somente numa pessoa, somente na teoria de uma pessoa, porque aí está errado. E a gente falar, publicar com tanta veracidade sobre a tese de uma pessoa, está ridículo isso aí. E a gente vai comentar sobre isso aí.